boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Passando aqui, gente, tava lá na igreja, né? Lá na catedral, né? Já os partos, passando lá como Deus quer, porque tudo é como Deus quer, né? Que de um jeito Deus quer de outro, e assim acontece da forma que Ele quer. Foi muito bom, né? Encontrei pessoas ali do Pentecostal, que eu nunca mais tinha visto, trocamos número, teve café, foi muito bom, né? Chegou o Bispo Guaraci, ele veio falar comigo, foto, aí tava o deputado também, Márcio Marinho, Ailton, esqueci o nome do mundo agora, mas foi legal. Agora, assim, a parte que eu, assim, não é que eu não gostei, que eu não concordei, foi o Bispo Macedo, ele falar, quem me conhece sabe que eu comento, né, tal, deixa eu passar lá despercebido, mas é para conserto, não é para morte, é sempre para consertar. Então, o que acontece? Eu não concordei, né? Ninguém é obrigado a concordar com as coisas. Então, o que acontece? Quando ele falou que o mover do Espírito Santo, aquela coisa que fica dançando e tal, é demônio. Olha bem, eu não me importei, assim, ao ponto de ficar irada, não. Por quê? Porque o Bispo Macedo já está na idade, né? Ele já está velhinho. E também porque ele não entende. Só entende mistério quem é do mistério. Né? O neocostal é diferente um pouco do pentecostal. Então a gente não discute, a gente não liga. Eu acredito que pessoas que estavam lá também até ficou meio assim, né? Porque ele falou, é assim, ó, tem que ter o discernimento, o que é demônio e o que é o mover do Espírito Santo. Porque realmente tem gente que cai na maca, tem gente que roda e é demônio, é verdade. Mas não é todo mundo que está no mover do Espírito Santo é demônio. Tem que ter cuidado para não estar blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o mistério de Deus. No pentecostal, coisa assim, Camila Barros estava com demônio, Midian Lima estava com demônio, Raquel Lima com demônio, Gabriela Lopes e outras mulheres do pentecostal que tem o mover do Espírito Santo, né? Que é ali, né, o mover, a palavra certa é mover do Espírito Santo. Outra coisa que ele falou, o ministério de louvor. O ministério de louvor não está na Bíblia, mas Deus fala que tem os levitas da Bíblia. Então, os levitas é o ministério do louvor. Só não está escrito ministério de louvor, como não está escrito na Bíblia pastora. Entendeu? Então, bora, né, parar para raciocinar antes de falar. Porque às vezes realmente a gente dá lugar à carne e a carne fala. Deixa só o Espírito Santo falar. É só isso mesmo. Vou consertar. Eu não me chateei, não me revoltei. Mas quem me conhece sabe que eu venho aqui e explico. Porque ninguém explica Deus, ninguém explica os mistérios de Deus, né? Quem é do mistério entende o que é do mistério. Quem é neocostal entende o que é neocostal. Somente ali, sabe? O que está escritinho na Bíblia e tal, mas Deus é muito mais do que isso. Deus é profundidade, né? Deus é mistério em cima de mistério, dentro de mistério. Então só quem é sabe, né? E se fosse assim, a gente que é do pentecostal, que tem um mover do Espírito Santo, fosse demônio, algumas pessoas que se encostam perto da gente não prosperava, né? Como tem um amigo meu que está prosperando aí, não, né? Cheio, compondo uma música, né, na outra por causa da unção, porque a unção ela dá essa autoridade, esse poder. Então a gente não pode entender, né? A gente não pode querer entender Deus, o mistério de Deus. Deus faz as coisas como Ele quer. Às vezes é assim mesmo, a gente não vai entender tudo. A gente tem que só confiar. Confiar em quem? E confiar em Deus. Que Ele está fazendo, Ele vai fazer. Como eu estou vendo o trabalhar de Deus na minha vida, os detalhes, muita coisa ninguém vai entender, porque Deus, Ele confunde mesmo a terra. Ele confunde mesmo. Ele pega o pequenininho, ó, para confundir mesmo. É o que Ele está fazendo, confundindo. Mas fora isso, foi muito bom. Foi legal, gostei. A Unigreja é uma igreja que é um grupo que ali junta, né? As igrejas. Ele só pecou, né? Só errou em falar isso aí, mas tudo bem, né? Tá perdoado em nome de Jesus. A idade também conta muito, né? Cansaço. Então é isso aí. Tá perdoado em nome de Jesus. E dizer que o mover do Espírito Santo é demônio. Mas se o Senhor quiser se aprofundar mais, saber um pouquinho mais de mistério, aí o Senhor vai ter que buscar mais na fonte, no joelho, né? E se Deus Ele quiser revelar, porque Deus Ele se revela como um mistério a quem Ele quer. É isso aí. Boa tarde.